São João da Cruz nasceu em 1542, em uma pequena cidade da Espanha chamada Fontiveros, dentro de uma família marcada pela pobreza extrema e pela exclusão social. Seu pai foi deserdado por se casar fora dos padrões da nobreza, e essa decisão mergulhou todos em uma realidade de fome e instabilidade desde a infância. João cresceu conhecendo a fragilidade da vida muito antes de conhecer tratados de teologia, aprendendo que sofrimento não é teoria, mas experiência concreta. Ainda jovem, cuidou de doentes pobres em hospitais, onde descobriu que a dor humana pode purificar mais do que qualquer discurso elaborado. Ingressou na Ordem do Carmo aos 21 anos e foi enviado à Universidade de Salamanca, um dos maiores centros intelectuais da Europa. Ali recebeu formação sólida em filosofia e teologia, mas percebeu que conhecimento sem transformação interior não produz verdadeira liberdade. Foi nesse período que conheceu Teresa de Ávila, mulher determinada a reformar o Carmelo e devolver à ordem sua radicalidade contemplativa. Ele aceitou abandonar uma vida religiosa confortável para abraçar pobreza, silêncio e desapego, iniciando a reforma dos carmelitas descalços. Essa decisão provocou perseguições internas severas, culminando em seu sequestro e prisão em uma cela minúscula na cidade de Toledo. Durante meses viveu em escuridão, fome e humilhação, e foi ali que escreveu alguns dos textos espirituais mais profundos da história cristã. João não escreveu sobre o nada como teoria confortável, mas como alguém que experimentou perder quase tudo. Ele descobriu que quando o homem já não depende de nada, Deus permanece. Entre suas obras, destaca-se A Subida do Monte Carmelo, um tratado que descreve o caminho da purificação necessária para alcançar união plena com Deus. O monte simboliza o cume da liberdade interior, mas a subida acontece por esvaziamento deliberado e não por acúmulo de experiências. A lógica central é simples e desconcertante. Para possuir o tudo, é preciso aceitar o nada. O que abordaremos neste vídeo é, acima de tudo, o sentimento de São João da Cruz ao escrever sua obra. O roteiro preserva o coração do livro, a ideia fundamental de que o esvaziamento, o nada, é a condição indispensável para se alcançar a plenitude, o tudo. A narrativa trata da famosa Subida do Monte Carmelo, explicando que, para possuirmos a união com o divino e a paz plena, precisamos percorrer um caminho de despojamento. É uma jornada que nos convida a deixar para trás o que é pesado e desnecessário para que a alma possa ascender. Trata-se de uma reflexão profunda sobre a noite ativa, que é o esforço consciente que fazemos para silenciar o barulho do ego, as pressões do consumismo e as distrações do mundo moderno. Ao fazermos isso, criamos o espaço interior necessário para que a verdadeira presença possa finalmente habitar em nós. Este vídeo serve como um excelente resumo temático e contextual, que captura a alma da obra para um público geral. Embora ele não substitua a leitura do livro original, que contém análises teológicas e filosóficas muito mais complexas e detalhadas, ele oferece uma porta de entrada essencial para compreendermos essa ciência do desapego. Existe um cansaço que não nasce do esforço físico nem das responsabilidades diárias, mas do excesso constante que ocupa a mente e o coração de forma silenciosa. É o excesso de informações, expectativas e desejos que disputam espaço dentro de nós até que quase não reste silêncio verdadeiro. Vivemos em uma época de abundância material e escassez interior, onde tudo está disponível, mas nada satisfaz por muito tempo. Temos liberdade para escolher quase tudo, mas raramente percebemos que somos moldados pelas escolhas que acreditamos controlar.
A inquietação que carregamos não surge apenas de crises externas, mas de dependências invisíveis que criamos das coisas que prometem preencher nossas lacunas interiores. Precisamos de reconhecimento constante para confirmar nosso valor e de distração contínua para evitar enfrentar o silêncio. Quando o silêncio chega, ele nos incomoda mais do que o barulho, porque revela o que realmente ocupa o centro do coração. Quando a Quaresma nos convida ao jejum e à sobriedade, ela expõe o quanto somos dependentes de pequenas seguranças que nunca questionamos. A subida do Monte Carmelo começa exatamente nesse diagnóstico, e não no topo iluminado da montanha. João da Cruz afirma que o maior obstáculo à união com Deus não é a ausência de práticas religiosas, mas o excesso de apegos que ocupam o interior. O problema não está simplesmente em possuir coisas, mas em ser possuído por elas sem perceber. Não está em sentir alegria espiritual, mas em depender dessa alegria para continuar acreditando quando tudo parece seco. Dois absolutos não podem ocupar o mesmo espaço interior. Se o coração está cheio de si mesmo, não pode estar totalmente aberto ao infinito. A Quaresma nos oferece 40 dias para confrontar essa realidade, como um espelho que revela onde depositamos nossa confiança. Ela pergunta silenciosamente se estamos dispostos a esvaziar para subir. O caminho que João da Cruz propõe começa com uma decisão radical: esvaziar para ser preenchido, soltar para subir, aceitar o nada para alcançar o tudo. Talvez o maior medo do homem moderno não seja o sofrimento. Talvez seja o silêncio que revela o que realmente ocupa o centro do coração. Se você está gostando de conhecer um pouco mais da vida de grandes santos da Igreja, se inscreva no canal e, se você já é inscrito, curta e comente esse vídeo. Para nós, sua opinião nos inspira a trazer mais documentários sobre a história e as obras daqueles que nos ajudam a buscar a santidade todos os dias. No século XVI, em meio a conflitos religiosos e tensões internas na própria Igreja, João da Cruz escreveu um tratado que não oferecia consolo imediato nem promessas fáceis de transformação. Ele desenhou um mapa espiritual exigente, destinado àqueles que desejavam mais do que devoção superficial e buscavam liberdade verdadeira. O Monte Carmelo, na obra, não é apenas referência bíblica, nem metáfora poética de crescimento gradual. Ele representa o cume da união transformante com Deus, onde a vontade humana deixa de resistir e passa a aderir plenamente à vontade divina. No topo do monte está aquilo que o autor chama de perfeição, que não significa ausência absoluta de falhas, mas maturidade espiritual profunda. É o estado em que a alma já não é governada por desejos desordenados e encontra paz porque Deus ocupa o centro. Mas o caminho até esse cume não é construído por acúmulo de experiências místicas ou práticas visíveis que impressionam os outros. Ele é construído por esvaziamento deliberado, por desapego consciente e por uma decisão contínua de soltar o que prende. No centro do esquema traçado por João da Cruz, aparecem 3 palavras repetidas, de forma quase provocativa: nada, nada, nada. Essa repetição não é desprezo pela criação, nem rejeição da bondade do mundo. É a afirmação radical de que o coração humano não pode ser simultaneamente governado por Deus e por desejos desordenados. Dois absolutos não podem ocupar o mesmo espaço interior ao mesmo tempo. Se a alma está cheia de si mesma, não há espaço real para o infinito. O nada proposto não é a aniquilação da personalidade, nem destruição da identidade humana. Ele é purificação daquilo que distorce o amor e impede a liberdade. João da Cruz apresenta uma lógica simples e desconcertante. Quanto mais a alma se esvazia de dependências ocultas, mais se torna capaz de receber aquilo que verdadeiramente a plenifica. Essa lógica
confronta a mentalidade moderna que associa crescimento espiritual à multiplicação de experiências intensas e sensações religiosas constantes. A subida do monte acontece no silêncio invisível das decisões interiores. A Quaresma ecoa essa mesma pedagogia quando nos convida a reduzir excessos e rever prioridades que pareciam inquestionáveis. Ela nos ensina que a subida não começa na luz da ressurreição, mas no despojamento que antecede a luz. O monte não é escalado com pressa nem exibicionismo espiritual. Ele é atravessado por quem aceita perder apoios falsos para ganhar liberdade verdadeira. E é nesse ponto que a jornada se torna mais profunda do que parece, porque não se trata apenas de deixar coisas externas, mas de purificar o interior, onde o ego construiu seu trono silencioso. A subida do Monte Carmelo não permanece apenas na teoria do desapego, mas avança para um mecanismo concreto de transformação que João da Cruz chama de noite ativa. Essa noite representa o esforço consciente da alma para libertar-se de tudo aquilo que impede sua união plena com Deus. Ela é chamada ativa porque depende da decisão humana, da cooperação livre que escolhe desapegar-se antes que Deus conduza a etapas mais profundas de purificação. Não é Deus quem começa apagando as luzes, é a própria alma que aceita caminhar em direção ao esvaziamento. A primeira etapa dessa noite é a purificação dos sentidos, que envolve a forma como nos relacionamos com prazeres, estímulos e confortos cotidianos. O problema não está nas coisas em si, mas no apego desordenado que transforma meios legítimos em necessidades absolutas. Quando algo deixa de ser instrumento e passa a ser condição indispensável para a felicidade, ele assume um lugar que não lhe pertence. A alma começa então a depender daquilo que deveria apenas servir. A noite ativa interrompe esse ciclo, ensinando a pessoa a suportar a ausência sem desespero e a presença sem apego. Ela educa o coração a permanecer estável, mesmo quando não recebe aquilo que deseja imediatamente. Essa etapa é profundamente quaresmal, porque o jejum não é simples privação alimentar, mas exercício concreto de liberdade interior. Ao renunciar voluntariamente a algo bom, a pessoa descobre que sua estabilidade não depende daquilo que deixou. Mas a purificação não termina nos sentidos, porque a raiz mais profunda do apego está no espírito humano. João da Cruz afirma que a inteligência, a memória e a vontade também precisam atravessar sua própria noite. A inteligência precisa aceitar que Deus ultrapassa qualquer imagem mental construída ao longo da vida. A memória precisa desapegar-se de experiências espirituais passadas que se tornaram referência constante de comparação. A vontade precisa abandonar o desejo de controlar o modo como Deus age na própria história. Essa etapa é mais dolorosa porque atinge expectativas profundas e desmonta seguranças espirituais. Muitos retrocedem nesse ponto, acreditando que a aridez significa fracasso ou abandono divino. João da Cruz ensina que essa secura pode ser sinal de crescimento e purificação. Até mesmo experiências místicas podem se tornar obstáculos quando são buscadas mais do que o próprio Deus. Quando a alma se apega à sensação da presença divina, corre o risco de substituir Deus por emoção religiosa. A fé amadurece quando não depende de consolação constante para permanecer firme. Ela se torna sólida quando aprende a continuar mesmo na ausência de sentimentos intensos. A noite ativa não é masoquismo espiritual, nem desprezo pela alegria legítima. Ela é caminho de maturidade que prepara a alma para etapas ainda mais profundas da união. O verdadeiro combate espiritual não acontece principalmente contra inimigos externos, mas contra a desordem interior que insiste em ocupar o centro.
A subida começa quando a alma aceita perder controle para encontrar liberdade. Depois da purificação dos sentidos e da vontade, João da Cruz conduz a alma a um ponto ainda mais profundo e desconcertante da jornada espiritual. Ele afirma que não basta desapegar-se das coisas externas, é necessário atravessar o limite da própria compreensão. A inteligência humana busca naturalmente clareza, definição e segurança conceitual para sentir-se estável diante do mistério. Mas Deus não é objeto que possa ser encerrado em esquemas mentais ou reduzido a imagens que tranquilizem a razão. João da Cruz declara que a fé é o único meio próximo e proporcionado para a união com Deus, justamente porque ela é uma noite para o entendimento humano. A fé não ilumina como explicação detalhada, mas conduz como confiança que aceita caminhar sem ver claramente. Essa afirmação confronta a mentalidade moderna, que exige provas imediatas e respostas completas antes de confiar. A alma que deseja união mística precisa aceitar que não compreenderá plenamente o mistério que ama. A fé rompe as amarras do ego racional que deseja controlar até mesmo o processo espiritual e medir seu próprio progresso. Ela obriga a pessoa a reconhecer sua limitação e a abandonar a ilusão de autossuficiência intelectual. A noite da fé não significa ausência de Deus, mas ausência de percepção clara da presença de Deus. Essa distinção é essencial para que a aridez espiritual não seja confundida com abandono divino. Muitos entram em crise quando deixam de sentir consolação na oração, acreditando que algo está errado com sua caminhada. João da Cruz ensina que muitas vezes essa ausência sensível é sinal de crescimento e purificação mais profunda. A fé amadurece quando não depende de experiências extraordinárias para permanecer firme. Ela se torna estável quando continua mesmo sem emoções que confirmem sua autenticidade. Durante a Quaresma, a Igreja conduz simbolicamente seus filhos por essa pedagogia da confiança silenciosa. A liturgia torna-se mais sóbria, os cantos diminuem e o ambiente espiritual parece menos exuberante. Esse despojamento não é empobrecimento da fé, mas purificação da dependência emocional constante. Ao reduzir estímulos externos, a Igreja convida o coração a confiar além do que sente. João da Cruz insiste que a união com Deus acontece quando a alma aceita caminhar guiada pela fé pura, e não por luzes extraordinárias. A fé é escura para o entendimento, mas luminosa para a vontade que decide amar. Aqui o orgulho intelectual é confrontado de maneira direta e inevitável. A pessoa precisa escolher entre permanecer na segurança das próprias ideias ou avançar para o mistério que ultrapassa qualquer definição. A noite da fé não destrói a identidade humana, mas a purifica das ilusões de controle. Ela revela que a verdadeira liberdade nasce quando o ser humano aceita não ser o centro absoluto da própria história. A subida do Monte Carmelo não permaneceu como reflexão isolada de um místico silencioso, mas tornou-se fundamento vivo da espiritualidade carmelita reformada. Ela moldou não apenas consciências individuais, mas a identidade de uma ordem que decidiu colocar o desapego no centro da vida interior. Santa Teresa de Ávila compreendeu que a verdadeira reforma do Carmelo não poderia limitar-se a regras externas ou reorganizações administrativas. Era necessário transformar o coração das religiosas, conduzindo-as a uma vida de silêncio, oração profunda e liberdade interior. Teresa reconheceu em João da Cruz alguém que vivia aquilo que ensinava, alguém cuja palavra nascia da experiência concreta da noite. A reforma que ambos promoveram exigia pobreza real, simplicidade e confiança absoluta na ação de Deus.
O Carmelo reformado nasceu marcado por essa radicalidade silenciosa, onde menos ruído significava mais profundidade e menos prestígio significava mais liberdade. A clausura não era fuga do mundo, mas proteção do coração contra distrações constantes. Séculos depois, outra carmelita encontraria nessa mesma espiritualidade uma chave para interpretar o sofrimento humano à luz da fé. Edith Stein, que adotou o nome Teresa Benedita da Cruz, mergulhou profundamente nos escritos de João da Cruz. Filósofa rigorosa e discípula de Husserl, Edith buscava a verdade com intensidade intelectual antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Ao entrar no Carmelo, descobriu que o conhecimento mais profundo de Deus passa pelo esvaziamento do ego e pela aceitação da cruz. Ela chamou essa experiência de ciência da cruz, reconhecendo que a purificação interior não é destruição da pessoa, mas caminho de maturidade espiritual. Sua vida mostrou que o nada proposto por João da Cruz é força silenciosa capaz de sustentar a alma mesmo diante do horror. Edith não escolheu o martírio como gesto teatral, mas como consequência da fidelidade silenciosa à verdade que abraçou. Sua morte em Auschwitz tornou-se testemunho concreto de que a liberdade interior não pode ser confiscada por sistemas violentos. O Carmelo permaneceu ao longo dos séculos como guardião dessa espiritualidade que valoriza o silêncio mais do que o espetáculo. Sua tradição ensina que a contemplação autêntica nasce quando o coração já não está dividido por dependências ocultas. Não se trata de negar o mundo criado, nem de desprezar a realidade concreta da vida humana. Trata-se de ordenar o amor para que Deus permaneça no centro e tudo o mais ocupe o lugar que lhe corresponde. A influência da subida do Monte Carmelo atravessou gerações, porque toca o drama humano universal, que é o conflito entre desejo de plenitude e apego desordenado. Teresa de Ávila viveu essa radicalidade na Reforma. Edith Stein viveu na cruz. E o Carmelo a preserva no silêncio. O mundo moderno repete constantemente que liberdade é ter opções ilimitadas e satisfazer desejos com rapidez e eficiência. Quanto mais escolhas temos diante de nós, mais acreditamos estar vivendo de forma plena e autônoma. Mas essa multiplicidade de possibilidades frequentemente produz inquietação constante e dependência silenciosa de novidades. A abundância não gera necessariamente maturidade interior e muitas vezes amplia a ansiedade que tentamos esconder. João da Cruz apresenta uma definição radicalmente diferente de liberdade, que desafia qualquer cultura centrada no consumo e na autoafirmação. Para ele, liberdade não é possuir muito, mas não depender de nada para manter a paz interior. Quando a alma depende de reconhecimento constante, ela é facilmente manipulada por elogios e profundamente ferida por críticas. Quando depende de conforto contínuo, torna-se frágil diante do sofrimento inevitável da vida. A subida do Monte Carmelo ensina que o desapego não é rejeição das realidades humanas legítimas, mas ordenação do amor para que nada ocupe o lugar de Deus. Essa ordenação exige coragem, porque confronta aquilo que secretamente consideramos indispensável. O paradoxo é simples e profundo ao mesmo tempo. Quanto menos a alma depende de algo externo, mais livre ela se torna para amar de forma madura. A liberdade espiritual nasce quando o centro deixa de ser o ego e passa a ser Deus. A cultura atual constrói identidade sobre desempenho, imagem pública e validação social constante. João da Cruz desmonta essa lógica ao afirmar que a identidade mais profunda nasce da união silenciosa com o infinito.
Quando a pessoa aprende a não depender da aprovação externa, sua estabilidade deixa de oscilar conforme circunstâncias passageiras. Quando aprende a não depender de emoções intensas, sua fé permanece firme mesmo na aridez. Essa maturidade não elimina dificuldades concretas, nem remove a dor da experiência humana. Ela apenas impede que essas realidades ocupem o centro e determinem o valor da própria existência. A Quaresma funciona como um laboratório dessa liberdade paradoxal, revelando onde buscamos segurança e o que realmente nos governa. O jejum expõe dependências, e o silêncio revela inquietações que antes estavam escondidas. João da Cruz não propõe isolamento frio, nem desprezo pelas alegrias legítimas da vida. Ele propõe soberania interior, que nasce quando o coração já não é governado por necessidades compulsivas. O desapego verdadeiro não produz indiferença, mas capacidade mais profunda de amar sem possuir e servir sem buscar recompensa. Ele liberta a vontade para escolher o bem, mesmo quando não há retorno imediato. O homem moderno teme o vazio, porque associa a ausência a fracasso ou inutilidade. João da Cruz ensina que o vazio pode ser espaço fértil, onde Deus age com liberdade total. Quando Deus ocupa o centro, a alma descansa de tentar sustentar tudo sozinha. E é nesse descanso que nasce a verdadeira liberdade. O objetivo final da subida do Monte Carmelo não é sofrimento heróico, nem rigor ascético exibido diante dos outros. João da Cruz escreve para conduzir a alma a uma paz estável, que não depende de circunstâncias favoráveis. A alma desapegada não deixa de sentir dor, mas deixa de ser governada por ela como centro absoluto da própria existência. Ela aprende a atravessar perdas, críticas e períodos de silêncio espiritual sem perder o equilíbrio interior. Essa estabilidade não nasce de força psicológica isolada, nem de disciplina moral rígida. Ela nasce da união progressiva da vontade humana com a vontade de Deus. Quando a pessoa não depende de reconhecimento externo, sua identidade não oscila conforme aplausos ou rejeições. Quando não depende de consolação sensível, sua fé não entra em colapso durante períodos de aridez. João da Cruz ensina que a maturidade espiritual aparece quando a alma ama sem exigir retorno constante. Ela serve sem calcular recompensa e permanece fiel mesmo quando não percebe resultados imediatos. Essa paz é fruto do nada aceito com perseverança ao longo da subida. O esvaziamento cria espaço para que Deus ocupe o centro de forma estável e definitiva. A Quaresma aponta exatamente para esse horizonte, preparando o coração por meio de pequenas renúncias que educam a liberdade interior. O jejum não empobrece a alma, mas a fortalece contra dependências invisíveis. A paz imperturbável não é indiferença fria, nem isolamento emocional distante. Ela é amor purificado que age com serenidade, mesmo sob pressão externa. Quando nada ocupa o lugar de Deus, nada pode destruir completamente a estabilidade interior da pessoa. Essa é a promessa silenciosa da subida do Monte Carmelo. E é justamente essa promessa que nos conduz à decisão final da jornada. Porque depois da purificação e da paz, resta escolher como viver essa liberdade. Depois da purificação dos sentidos, da noite da fé e da descoberta da paz imperturbável, resta uma decisão silenciosa que ninguém pode tomar no lugar da alma. A subida do Monte Carmelo não termina em teoria elevada, mas em escolha concreta e pessoal. O espaço interior criado pelo desapego não permanece vazio por muito tempo. Ele será preenchido novamente por Deus ou pelos antigos apegos que aguardam oportunidade para reassumir o controle. João da Cruz não descreve um processo automático nem uma transformação instantânea garantida.
A subida exige perseverança diária e vigilância constante sobre aquilo que começa a ocupar novamente o centro do coração. A Quaresma torna essa decisão ainda mais clara, porque nos coloca diante de renúncias concretas que revelam prioridades ocultas. O que escolhemos manter diz mais sobre nós do que aquilo que afirmamos acreditar. Vivemos em uma época de espiritualidade rápida, onde buscamos métodos eficazes e resultados visíveis em pouco tempo. João da Cruz oferece o contrário, um caminho lento de esvaziamento que amadurece a alma silenciosamente. Essa decisão interior não é espetáculo público nem experiência emocional intensa que possa ser exibida. Ela acontece no íntimo, onde a pessoa escolhe Deus mesmo quando ninguém está olhando. O drama humano permanece o mesmo ao longo dos séculos, mesmo que as distrações mudem de forma. Continuamos divididos entre o desejo de plenitude e o medo de perder aquilo que nos oferece segurança imediata. A decisão proposta não é abandonar responsabilidades nem rejeitar a vida concreta. É reorganizar o centro do coração para que nada ocupe o lugar que pertence somente a Deus. Subir exige coragem, porque implica deixar para trás apoios que pareciam indispensáveis. Permanecer também tem custo, pois mantém a alma presa a dependências que limitam sua maturidade. A decisão final transforma completamente a direção da vida interior. É escolher o nada para que o tudo possa finalmente habitar sem concorrência. A subida do Monte Carmelo não termina com uma visão grandiosa, nem com promessa de experiências extraordinárias que impressionem os sentidos. Ela termina com algo mais silencioso e mais profundo. Uma liberdade interior que transforma a maneira como a alma vive cada detalhe da existência. João da Cruz não promete emoções intensas como prova de progresso espiritual, nem luzes extraordinárias como confirmação de maturidade. Ele promete uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis e não oscila com a ausência de consolação. O veredito da obra é simples e radical ao mesmo tempo. Para possuir o tudo, é necessário aceitar o nada como caminho de purificação e amadurecimento. Essa lógica permanece desconfortável, porque confronta o impulso humano de acumular segurança, controle e garantias visíveis. O desapego proposto não é teoria abstrata, mas reorganização concreta do amor. A alma que aceita essa pedagogia descobre que aquilo que parecia perda era, na verdade, libertação. O que parecia indispensável revela-se secundário quando Deus ocupa o centro. A Quaresma nos conduz exatamente a esse ponto de clareza espiritual, preparando o coração para compreender a lógica da cruz antes da luz da ressurreição. O despojamento antecede a plenitude e o silêncio antecede a glória. O caminho do nada não é vazio destrutivo, mas espaço preparado para a presença que sustenta tudo. Quando o coração deixa de competir com Deus, ele finalmente descansa. João da Cruz atravessou fome, perseguição e prisão sem abandonar essa convicção profunda. Ele descobriu que nada pode destruir aquele que já não depende de nada além de Deus. Essa é a maturidade que a subida do Monte Carmelo propõe a cada geração, inclusive a nossa. Não é uma espiritualidade de fuga, mas de centro reorganizado. A pergunta final permanece, especialmente neste tempo de Quaresma. O que ainda ocupa o lugar principal no seu coração? Talvez a maior transformação não esteja em fazer mais, mas em soltar aquilo que nunca deveria ter sido absoluto. Talvez o primeiro passo da subida seja aceitar o silêncio que revela a verdade. O monte continua diante de nós como convite permanente à liberdade interior. A decisão de subir começa no íntimo, onde o nada abre espaço para o tudo. E é nesse espaço silencioso que a alma descobre que não perdeu,
mas encontrou aquilo que sempre buscou. Na tela agora está outro vídeo que aprofunda essa jornada interior e revela um novo passo nesse caminho de purificação e liberdade. A subida continua. Clique e continue caminhando. Nos vemos no próximo vídeo.